A outra vertente, portanto, nós analisámos a semana passada os lances em que o Futebol Clube Porto foi prejudicado e agora vamos analisar o outro lado da moeda. Os lances em que os principais adversários do Futebol Clube Porto, que ficaram mais perto na classificação, o Benfica e o Sporting, em que tiveram a felicidade de ter decisões que lhes foram favoráveis. Podemos ver até a classificação da Liga NOS, aqui está, com os 34 jogos realizados. O Sporting terminou no primeiro lugar com 85 pontos, logo de seguida o Futebol Clube Porto com 80 e o Benfica com 76 pontos. E aqui, com uma frase que pode ser lida, Carlos. Esse que vai sintetizar, no fundo, aquilo que nós vamos tentar explanar. É que assim se constrói uma classificação. Penso que é o grande resumo daquilo que nós vamos apresentar já de seguida. Vemos também a possibilidade de ver o quadro, como vimos na semana passada relativamente ao Futebol do Porto, mas neste caso em relação à formação leonina, que acabou por vencer o campeonato. Carlos? De uma forma muito simples, para que as pessoas percebam, traduzindo para legendagem as cores, tomamos como referência quer os árbitros, quer os videoárbitros. A amarelo, quem não teve responsabilidade direta. A verde, quem teve uma responsabilidade direta, digamos que mais objetiva no erro. Começamos no Sporting Moreirense, em que o árbitro da partida é Vítor Ferreira e o vídeo-árbitro Rui Oliveira. Todos lembram que foi um golo que foi obtido com a mão por parte de Pote. Vamos ver dentro de momentos no gráfico sobre este encontro. Sporting Moreirense, um dos lances então o golo com o braço de Pote, que acabou por ser o melhor marcador. Aqui vemos também aquilo que vamos analisar mais à frente em relação ao Benfica, que também será o clube que vai ser analisado durante este Universo Porto de segunda-feira. Aqui também com a mesma referência, o amarelo sem responsabilidade e o vermelho com responsabilidade. Aqui vemos os dois clubes que vamos analisar hoje. Podemos olhar então agora para os jogos em específico. O primeiro, Carlos, como tinhas dito, Sporting Moreirense, o amarelo, ou seja, sem responsabilidade para o árbitro Vítor Ferreira, e o verde, ou seja, com responsabilidade para o VAR Rui Oliveira. Vemos aqui dois dos lances capitais deste encontro. À oitava jornada, o que é que nós temos? Por um lado, um golo obtido, como eu disse, com a mão por parte de Pote, e por outro lado, do lado direito, vemos aqui uma expulsão que foi perdoada a Fedal. O que é que temos de salientar? Como vemos ali em cima, a oitava jornada, 2 pontos que foram acrescidos ao Sporting. Segue-se um Farense Sporting, um Sporting Farense em Alvalade também, e neste caso a responsabilidade repartida entre André Narciso, aliás, árbitro da partida, e também o VAR Bruno Esteves, um dos lances também já muito sublinhados por toda a temporada, aquele penalti que vemos ali na primeira imagem, alegado penalti. Penalti foi porque foi assinalado. Porque foi assinalado, não é? O que é que podemos salientar? Foi à 10ª jornada, 2 pontos acrescidos, e porquê? Como vemos em cima, responsabilidade direta, quer de André Narciso, árbitro, quer de Bruno Esteves, VAR. O que é que se passou? Temos um pontapé de penalti inexistente, e do lado direito temos uma agressão levada a cabo por Coates que passou completamente impune. E, portanto, aí dizemos que, pelo menos 2 pontos adicionais que o Sporting teve de forma inadvertida. Olhamos agora para um dos clássicos desta temporada, Carlos, o Futebol Clube do Porto Sporting, com a arbitragem no relevado do João Pinheiro, aliás, no VAR, Artur Soares Dias, e aqui na tua análise, sem responsabilidade para João Pinheiro, com Artur Soares Dias. Eu não me atrevo, apesar de estar ali com a cor de vida, eu não me atrevo a dizer sem responsabilidade. Eu atrevo-me a dizer que maior responsabilidade, okay. Porque João Pinheiro, ao longo do ano, não podemos dizer que tenha estado muito feliz nos jogos de Futebol Clube Porto. Aliás, tem sido um apanágio dele nas últimas épocas, nos jogos em que é interveniente de Futebol Clube Porto. Mas aqui o que é que temos? Temos aqui uma expulsão perdoada ao Sporting por falta de Gonçalo Inácio sobre Taremi, e do lado direito temos um pontapé de penalti que acaba por ser mais uma vez efetuado por Fedal e que acaba por ser perdoado.
Estamos aqui à 21ª jornada e esta jornada acaba por ser ainda mais decisiva, porque tem um condão, porque não só são pontos acrescidos para o Sporting e, por outro lado, são pontos subtraídos ao Porto. Portanto, acaba por ter uma dupla punição. Estamos a falar de um jogo, como se acabaria de ver no final do campeonato, com um peso fundamental na decisão do mesmo. E, portanto, dois pontos adicionais que o Sporting acaba por ter. Olhamos e seguimos em frente, já temos aqui 3 jogos, também o grafismo ajuda-nos a perceber isso mesmo. Vamos para a 25ª jornada, Moreirense Sporting, responsabilidade para João Pinheiro e também para o VAR Bruno Esteves. Vemos aqui este lance, Carlos também a demonstrar isso mesmo. Este lance que parece-me que é óbvio e, portanto, não se compreende como esta calcadela flagrante que foi levada a cabo pelo Fedal, como é que o João Pinheiro, por um lado, como árbitro, e pelo Bruno Esteves, enquanto vídeo-árbitro, como é que não conseguem descortinar este lance. Estamos a falar à 25ª jornada, mais uma vez o que é que se assiste? Temos, apesar do empate, temos aqui pontos a mais que deveriam ter sido subtraídos e que não foram. Portanto, um lance evidente, flagrante e responsabilidade direta de João Pinheiro e de Bruno Esteves. Seguimos para o outro jogo entre Farense e Sporting. Vimos há pouco o da primeira volta em Alvalade. Agora olhamos para o jogo de Faro, com a arbitragem de Hugo Miguel e com no VAR, neste caso, Vítor Ferreira. São os líderes da equipa. Obviamente que há mais elementos nas equipas de arbitragem e de VAR. E aqui vemos 2 lances, entre outros, que poderiam ser destacados, Carlos. Pois é mesmo isso, Tiago. É 2 lances entre aqueles que podiam ser destacados. Foi um lance com bastantes incidências, em que, na verdade, o Farense, que acabou por descer, relembre-se, acabou por ser amplamente prejudicado e, em contrapartida, o Sporting, mais uma vez, acabou por ter sorte nas decisões da equipa de arbitragem. Quer o Sr. Hugo Miguel, quer o Sr. Vítor Ferreira, conseguiram não descortinar estes 2 pontapés de penalti que me parecem claros e, portanto, mais 2 pontos acrescidos na classificação indevidamente. Agora vamos olhar também para os jogos do Benfica. Já vimos também o quadro geral da formação encarnada. Agora vamos, em particular, aos diferentes jogos e começamos com o Marítimo Benfica. Responsabilidades aqui para o Manuel Mota e agora vou ter mais cuidado, Carlos, com aquilo que disseste há bocado. Então, mais responsabilidades para Manuel Mota, menos, neste caso, para Vasco Santos. Será por aí? Será por aí, Tiago. Porquê? Porque a maior parte dos casos que nós estamos a analisar, quase todos são de revisão obrigatória por parte do VAR. Eventualmente que depois há sempre aquela questão de o VAR só se deverá intrometer se for uma situação clara. E, portanto, nós procuramos dar o benefício da dúvida ao VAR. Aqui, na Madeira, o que é que temos? Manuel Mota, temos um golo obtido de forma inadvertida e aqui salientar o seguinte, estes 2 lances aqui, é por isso que estes 2 lances que nós apresentamos, diretamente o protocolo não manda o VAR intervir e daí estamos a absolver um bocadinho Vasco Santos. De qualquer forma, estamos a falar de um golo obtido de forma inadvertida e de um lance quase a terminar, em que Manuel Mota termina o jogo de forma inexplicável, em que a bola bate na nádega do jogador e é transformada numa falta. E se bem nos relembrarmos, a bola acaba por embater na mão de um jogador do Benfica. Portanto, digamos que Manuel Mota conseguiu ver um braço na nádega de um jogador, o que não deixa de ser caricato. Podia ser aquela falta do Nuno Valdes Touros e deve ter assinalado por aí. Exatamente. Vamos olhar para outro dos lances, outro dos jogos, Benfica-Portimonense. Responsabilidades para Tiago Martins, árbitro principal, e para Bruno Esteves, mais uma vez, no VAR. Um jogo no Estádio da Luz. Marcado por 2 lances fundamentais. Por um lado, a falta de Weigl antes do primeiro golo, uma falta evidente, que foi unânime em toda a crítica, e, por outro lado, o pontapé de penalti cometido de Vlaco Dimos sobre Beto, que parece-me que foi unânime em toda a crítica que analisou este jogo. E, portanto, aqui temos como uma equipa ganha 2 pontos de forma inadvertida. Estamos a falar apenas de lances objetivos e de fácil leitura. Reafirmo sempre, mais uma vez. Vamos olhar agora também para um clássico. Há pouco vimos o Futebol Clube Porto Sporting, agora vemos o Futebol Clube Porto Benfica,
com Luís Godinho como árbitro do encontro, Hugo Miguel como VAR e ambos com responsabilidades. Vemos aqui dois lances, um à direita da expulsão de Mehdi Taremi, à esquerda uma das várias entradas sobre os jogadores do Futebol Clube do Porto, em destaque sobre Tecatito Corona, foi um dos mais visados nesta partida, entre outras partidas e também. Também queremos salientar que a imagem da direita, a expulsão de Taremi, é completamente justificada. Não vale a pena estarmos a tapar o sol com a peneira. Agora, o problema é o critério. Não percebemos como é que Nuno Tavares, que entra daquela forma bárbara sobre Corona, como é que Luís Godinho e Hugo Miguel, um enquanto árbitro e outro enquanto VAR, como é que conseguem atuar desta forma e, portanto, aqui o Benfica ganha um ponto de forma inadvertida, porque a seguir o curso normal do jogo, queremos salientar isso, o Futebol Clube de Porto estaria pelo menos não estaria em inferioridade numérica e, portanto, teria todas as possibilidades, até porque a expulsão do Taremi acaba por surgir num momento crucial, mas também a de Corona não seria menos crucial, até pelo timing em que foi perdoado. Carlos, vamos agora até Faro, não fisicamente, mas apenas neste grafismo com o jogo Farense-Benfica, Hugo Miguel como árbitro principal, Vasco Santos no VAR. Aqui também um dos lances da arbitragem que esteve no foco de todas as análises na altura. Não é propriamente novidade. O que é que nós temos? Na 20ª jornada, este caso. Na 20ª jornada temos aqui um pontapé de penalti, mais uma vez, que é perdoado ao Benfica e, portanto, um ponto adicional que acaba por ser obtido pelo Benfica de forma inadvertida. Olhamos para o Farense-Benfica, já de seguida para o Sporting de Braga-Benfica, na 24ª jornada, João Pinheiro como árbitro principal, Luís Godinho como VAR, e vemos aqui dois lances, Carlos, para a tua, neste caso, análise, numa fase de recordação, porque já na altura analisaste estes lances também, como é óbvio. Aqui estamos a falar na questão, e que todos se lembram, essencialmente da expulsão que foi inadvertida do Fran Sérgio, que ainda ninguém percebeu porque é que Fran Sérgio acabou por ser expulso e, portanto, apesar do treinador do Benfica entender que não há qualquer diferença entre jogar com 11 e com 10, acreditamos, ou pelo menos a normalidade diz-nos, que existe uma diferença entre jogar com 11 e com 10 e, portanto, o Benfica acreditamos que teve 2 pontos adicionais quando não deveria ter tido. Carlos, ainda vamos falar destes confrontos mais à frente, mas para já olhar também para o resumo das alterações em termos de arbitragem. Agora recuperamos também neste grafismo já o que vimos na semana passada relativamente ao Futebol Clube do Porto. A tua conclusão, antes de olharmos também para uma espécie de classificação real versus virtual. Aqui o que é que e este gráfico é sintomático para nós nos apercebermos do seguinte. O Futebol Clube do Porto perde essencialmente nos pontos entre a 14ª e a 21ª jornada. É aqui que o Porto praticamente perde e concentra-se a maior parte dos pontos perdidos. Deixa-me só sublinhar que a nossa Amélia língua gestual não permite ver o restante campeonato do Benfica, a partir da 31ª jornada, mas a verdade é que aí também não há nenhum destaque no que diz respeito à arbitragem, decorreu tudo, na tua opinião, de forma correta. Claro. Acima de tudo, o que há a salientar, enquanto a perda de pontos dos outros clubes foi mais ou menos distribuído, é aqui que o Futebol Clube Porto tem as decisões complicadas do ponto de vista da arbitragem. Nós, a semana passada, acabámos por as elencar e é aqui que me atrevo a dizer que o Futebol Clube do Porto mais sente a infelicidade das decisões das equipas de arbitragem. É neste período que acaba por marcar o campeonato. Vamos olhar então para a classificação real versus uma classificação virtual, aqui sublinhado com os erros atrás já demonstrados, e o final seria manifestamente diferente. Manifestamente diferente. Como podemos assinalar, de forma muito objetiva e muito rápida, temos que o Futebol Clube Porto tem 9 pontos acrescidos, o Sporting tem menos 8 pontos, e o Benfica tem menos 9 pontos. E é esta a diferença, e, portanto, este gráfico, mais uma vez, naturalmente que nós admitimos que há
que poderia alguns erros não se refletir de forma objetiva, mas também tentámos chamar a atenção para que procuramos trazer apenas aspectos objetivos que os telespectadores identifiquem, ou seja, não procuramos trazer aquelas faltas e faltinhas, e eventualmente aqueles lances até duvidosos, o segundo amarelo, não, estamos a falar de lances objetivos em que a generalidade da crítica identificou os erros por parte da equipa de arbitragem. Temos